Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que tenho o enorme prazer de receber nesta noite, mais uma vez, o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro. Boa noite, senador. Boa noite, Ricardo Bruno, a você, a toda a sua grande audiência da Rede CNT e do Jogo do Poder. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Eu queria começar a nossa conversa falando um pouco sobre o resultado das eleições municipais aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, mas começando pelo Rio, o seu partido, o PL, fez 22 prefeitos. Foi o partido que fez o maior número de prefeitos no estado. Que tipo de avaliação você faz sobre isso? Que tipo de, digamos, com base nisso, que quadro o senhor projeta para 2026 para o partido aqui no Rio de Janeiro? Dos 92 municípios, alcançamos 22 prefeituras e mais outras com vice-prefeitos. Sim. E isso está dentro, na verdade, de toda a estratégia que foi traçada pelo deputado Altineu Cortes, presidente do PL aqui no Rio de Janeiro, aumentar o número de prefeitos, de vice-prefeitos, de vereadores, ter uma capilaridade ainda maior no estado do Rio de Janeiro, inclusive, muitas vezes, coligando com as coligações que a gente fez em muitos municípios, né? Na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, por exemplo. Sim. O PL junto com o PP, em Petrópolis, no segundo turno, que acredito venceremos, o PL junto com o PP e junto com outros partidos dessa base, a gente aumentou e isso sedimenta, na verdade, um cenário para as eleições de 2026. Os partidos, digamos, da base do governador Cláudio Castro, que aí engloba PP, você tem também o MDB do próprio ex-prefeito Washington Reis, enfim, esses partidos da base, União Brasil, se somados, têm a esmagadora maioria dos prefeitos do interior, né? Sem dúvida. De todos os grandes partidos, acho que o que está um pouco mais de lado, nesse caso, é o PSD, né? Dos grandes partidos do país. Sim, sim. Né? A União Brasil, o próprio MDB com uma prefeitura importante. A União Brasil importante. fez 12, o MDB fez 10, o PP fez 16, pode fazer 17, o PL 22, se somar tem mais de 50 prefeitos. E essa é a base justamente que foi pensada para a próxima eleição de 26. O Solidariedade também tem 8 ou 9 prefeitos. Auro fez muitos prefeitos então, também, é um conjunto expressivo de prefeitos que, na verdade, esse conjunto expressivo de prefeitos está à procura de um nome para a sucessão estadual, né, senador? Porque o governador Cláudio Castro cumpre o seu segundo mandato. Enfim, não parece haver nenhum outro nome já, digamos, despontando como uma candidatura natural. Fala-se na candidatura do presidente da Alerj, Bacelar, que diz que não é candidato, fala-se na candidatura do prefeito Eduardo Paes, que também diz que não é candidato. Como é que o senhor está vendo o quadro de 26? Agora é o momento que todos esses atores políticos dão uma recuada, né, para não se colocar no fronte. Né? Tem o doutor Luizinho também como um bom nome. Doutor Luizinho, né? Também é lembrado. O PL, exatamente. A gente tem muitos nomes. O próprio prefeito Delaroli, lá em Itaboraí, um prefeito reeleito com 93% dos votos, né? O que mostra o próprio capitão Nelson. Acho que até 26 esses nomes eles vão aparecer. Né? Mas a verdade é que se esses partidos conseguirem, de forma consensual, construir uma candidatura, certamente eles deverão fazer o próximo governador pela sua capilaridade no estado. Né? Você acha que esse trabalho, essa construção de um novo nome vai se dar de fato através de uma tessitura de apoio, de acordos entre os comandantes dessas siglas, ou vai ser uma decisão tomada como foi no caso da Prefeitura do Rio, dessa disputa, uma decisão tomada exclusivamente pela família Bolsonaro, que comanda o maior partido desse segmento, que é o PL? Sem dúvida, a maior liderança no campo de direita que eu pertenço é o presidente Bolsonaro. Faço parte também, junto com outros parlamentares e figuras políticas, da ascensão do PL.
né? Quando eu cheguei no PL, éramos apenas 3 senadores, hoje já temos uma bancada de 15 e subindo e aumentando lá no Senado Federal, somado a esse resultado eleitoral. Mas certamente, no campo conservador, no campo de direita, a escolha passa pelo presidente Bolsonaro, porque é a maior liderança, é quem leva multidões, é quem traz voto. E, particularmente, eu compreendo que, comparando as duas gestões, ideologia à parte, na minha opinião, e tendo vivido isso no Senado, no governo passado, federal, o governo Bolsonaro, que eu fui líder, inclusive, do governo no último ano, a gente tratou de projetos transformadores para o país. Você teve lá a BR do Mar, a Lei do Gás, a própria SAF que eu relatei, Marco das Startups, o plano de manutenção de emprego e renda no meio da Covid, você teve a redução de impostos, um governo bem diferente. E isso deve ser levado. É verdade, Ricardo, que a eleição próxima, ela traz junto uma eleição nacional. Exato. Então, além de ter que acontecer uma construção entre esses partidos no campo estadual, deve haver um alinhamento com o nosso candidato a presidente da República. Na sua opinião, quem seria esse candidato à presidência da República? A gente sabe que o Bolsonaro hoje está inelegível. Fala-se no governador Tarcísio, fala-se na Michele, fala-se da possibilidade de Flávio Bolsonaro. Você aposta em quem? Meu candidato é o presidente Bolsonaro porque ainda há recurso. Então ainda há esperança de que possa ser revertida essa decisão que o tornou inelegível. Não sendo o presidente Bolsonaro por alguma hipótese, particularmente me agrada muito as candidaturas femininas. E a gente tem tanto no PL a Michele Bolsonaro, que tem se posicionado no Brasil e com muito carisma, e certamente com um bom gestor ao lado dela como vice, de repente o governador Zema, sim, poderia ser uma chapa muito forte. Tem também a senadora Tereza Cristina, e eu não nego dizer... Ex-ministra da Agricultura. Embora do PP, de outro partido, é uma pessoa que convivo diariamente com ela e seria também um grande nome. Dizem, naturalmente, no Tarcísio em São Paulo, embora pessoalmente eu acredite que ele não será. Tarcísio é muito forte, mas Tarcísio vai deixar o governo de São Paulo para se candidatar? Quer dizer, ele tem está fazendo uma boa gestão, deve ter a sua reeleição garantida. São Paulo é um país, quer dizer, ele vai sair de uma reeleição, quer dizer, teoricamente segura para uma disputa presidencial incerta? Pois é, o candidato que se apresenta é o Lula, né? E o Lula tem na sua base partidos como o PSD e partidos que estão muito próximos do governador de São Paulo. Eu, particularmente, acho que... o governador de São Paulo é muito ligado à Kassab, que é presidente nacional do PSB. Eu acho que vão dar um freio nele para não prejudicar a vida do Lula, mas vai ser prejudicada porque teremos bons candidatos no PL ou nas nossas alianças, certamente. Ok. Vamos fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje recebendo o senador Carlos Portinho. Nós voltamos com o senador Carlos Portinho, senador do PL do Rio de Janeiro. Senador, questão nacional ainda, quero falar um pouco depois também da CPI, da manipulação de resultados, mas questão nacional. Fala-se da sucessão da mesa diretora do Senado e da Câmara, no caso aí fala-se no senador Alcolumbre, e o PL tem verbalizado através de seus líderes que é fundamental que o candidato, que tanto de uma casa como de outra, assuma o compromisso em relação à anistia dos acusados de 8 de janeiro. Como é que o senhor se posiciona em relação a isso e que tipo de expectativa o senhor tem em relação a essa anistia? O presidente Davi Alcolumbre, ele tem esse jeito que ele vai atropelando o trator, é uma pessoa de muito carisma e de muito boa relação com todos os senadores, mas há uma sucessão entre Alcolumbre, Pacheco, Alcolumbre, e eu pessoalmente acho que mais importante quem será o presidente é discutir que pautas a gente vai tratar. As pautas Quais são as pautas que o senhor defende? A anistia, certamente, eu acho que a gente tem que zerar essa página, virar a página, né? Ficar discutindo se foi isso, se foi aquilo. Não é possível, a gente tem pessoas lá que têm 17 anos de prisão porque picharam, nem todos quebraram, lógico que aqueles que quebraram, né, eles têm que responder pelo ato de vandalismo com penas mais duras, mas eu acho que houve muito exagero, né? A gente vê pessoas aí condenadas por tráfico, por estupro, por homicídio, latrocínio, que tem penas muito menores do que o que aconteceu.
particularmente, entendo que ninguém conseguiria dar um golpe sem arma na mão, né? Houve um movimento, sim, uma baderna, e acho que as penas exageraram, e por isso a anistia serviria para pacificar o país, que era o que eu achava até que o atual presidente fosse conduzir, né? Porque ele veio com um discurso de união e justamente a gente continua ainda muito dividido no nosso país. E parte disso agravado por essas penas, pela maneira como o STF tem se colocado acima dos outros poderes da República, o que, na minha opinião, até como advogado, é muito grave. Isso sim é uma ameaça. O senhor acha que prospera essa coisa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Olha, teria todos os argumentos para isso. Mais recentemente, no caso Marcos Duval, eu tenho chamado a atenção dos senadores. O ministro Alexandre de Moraes, ele bloqueou orçamento do Senado. Ele bloqueou verba de gabinete do senador Marcos Duval. Independente se ele está certo, o Marcos, se está errado, esse orçamento, esse dinheiro é do Senado Federal. Essa é a ilustração maior de como o STF tem subjugado um outro poder, como ele tem entrado dentro do outro poder. Não é só pelas medidas legislativas que o STF tem tomado, embora um órgão judicante, ele tem legislado, mas também essa última... Mas ele não tem legislado muito pela vacância, porque que é deixada por omissão do parlamento, que não vota determinadas questões que estão na ordem do dia do país e nem a Câmara nem o Senado abordam. Mas eu vejo também um certo desinteresse para aproveitar desse cenário e poder legislar o judiciário. Por exemplo, na eleição presidencial passada, nós chamamos diversas audiências públicas para tratar de pesquisa eleitoral. Não veio um representante do STF discutir esse tema. E aí, daqui a pouco, eles vão legislar a respeito disso, não tenham dúvida. Então, muito oportunismo do STF em não haver exatamente uma harmonização com o Poder Legislativo para que dê o tempo do Poder Legislativo poder produzir a legislação. E quando produz, o próprio Poder Judiciário se avoca no direito de suspendê-la, de reformá-la a seu bel prazer. Está errado. Isso, acho que Montesquieu, se soubesse que um poder iria descobrir que ele tem a caneta e a palavra final, ele teria desenvolvido diferentemente a tese, né, da harmonia, do equilíbrio entre os poderes. Hoje, um poder maior, que é o STF, ele se vê acima. Mas a gente tem outras pautas importantes para a eleição do Senado. Por exemplo, o fim dos supersalários. É uma demanda da sociedade, está lá na CCJ adormecida, né? Tem outras pautas que são próprias nossas, de um bloco considerável, que nós reunimos de 32 a 38 senadores. No pedido de impeachment já alcançamos 36 assinaturas, nunca tivemos tão perto de ter a maioria para pressionar o presidente. Agora, na retomada dos trabalhos após o segundo turno eleitoral, esse assunto vai voltar certamente à pauta, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Essas pautas, quer dizer, anti-STF, que também tem evoluído na Câmara e tal, isso não está acirrando um pouco o confronto, quer dizer, dos dois poderes? Porque, de um lado, se pauta, se discute, se avança em medidas que, de certa maneira, retiram poder do Supremo Tribunal Federal. Os ministros reagiram, responderam recentemente, quer dizer, ainda que elegantemente, mas todos reagiram. O ministro Barroso, o presidente, o ministro Gilmar também reagiu, disse que, enfim, que o Supremo tem cumprido o seu papel, nem tanto Alexandre de Moraes, mas os dois ministros, que o decano mais antigo, Gilmar Mendes, e o outro, o atual presidente, todos reagiram a esse movimento. Quer dizer, o acirramento desse confronto, o senhor acha que não pode, digamos, ser danoso às instituições do Brasil ou não? Eu sempre falei que o Poder Judiciário ele precisa de uma autorreflexão, né? Ele precisa se autorregular. E quando isso não acontece, é papel do Poder Legislativo, não do Judiciário. O projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, que nós aprovamos no Senado, que regra melhor a questão das decisões monocráticas. A gente está vendo agora que se tome decisões monocráticas, ou pelo menos limita as decisões monocráticas, e elas têm que ser submetidas rapidamente ao corpo ao colegiado, porque o STF é um colegiado e suas decisões precisam ser colegiadas, né? Agora, recentemente, o ministro Flávio Dino ele suspende uma lei numa decisão monocrática, ou seja, 513 deputados, 81 senadores deliberam sobre uma matéria legislativa e um único ministro... O senhor está falando em relação
a questão das aposentadorias, da igualdade entre homens e de idade entre homens e mulheres. Mas ele também suspendeu a questão das emendas, né? Pois é, também a questão das emendas. Uma interferência, mal ou bem, no poder legislativo. Diz que falta transparência nas emendas. Isso falta mesmo, né? Eu tenho defendido desde o tal do orçamento secreto, sempre falei, o meu nunca foi secreto, está lá na minha prestação de conta, está na minha página da internet. Né? Eu acho que quanto maior a transparência, melhor. Isso é uma barbeiragem do presidente do Senado. Ele já deveria ter resolvido isso há muito tempo. As emendas de comissão, para onde ele passou agora o que era o orçamento secreto... Passou para a emenda de comissão e continua sem transparência. Enquanto, por exemplo, a Comissão de Meio Ambiente do Senado teve R$200 mil e a gente mandou para comprar jet ski para o Rio Grande do Sul, que era o que dava, a gente queria dar mais e não tinha orçamento para isso de emenda, a Comissão de Constituição e Justiça teve quase R$1 bilhão. Né? Então você vê como é que justifica isso e como é que explica isso para a sociedade? É por isso que a gente tem que refletir um pouco mais sobre a presidência do Senado e a maneira como é conduzido o Senado Federal. Quer dizer que o senhor, nesse caso, o senhor concorda com a posição do ministro Flávio Dino? Não, eu só não concordo que isso seja a fórceps numa decisão monocrática de um ministro. Isso é um assunto que deveria ser debatido entre os poderes de forma harmônica, porque essa relação institucional ela é absolutamente necessária, os poderes têm que se falar, e não é o presidente do Senado com o presidente do STF, é todo o Senado com todo o STF, isso tem que ser debatido. Né? As lideranças dos partidos na Câmara e no Senado junto com o STF, porque é possível, a gente vive a era da tecnologia blockchain. Com a tecnologia blockchain hoje você tem como saber a emenda, aonde ela saiu e aonde ela foi parar. Né? Então você tem que usar a tecnologia. Agora, a discussão está muito rasa e há uma certa inércia, sim, do presidente do Senado, e uma atrapalhada, porque ele já deveria ter resolvido isso há muito tempo. Mas, senador, eu te convido que não é uma inércia sem sentido. Essa inércia tem razão. Não, alguém não quer que isso tenha transparência. Esse negócio isso de interessa, Pix... manter isso como está o status quo, interessa. Por isso que não há rapidez, por isso que não há análise do caso. Esse negócio da emenda Pix é um absurdo. Quando eu cheguei no Senado, a minha orçamentária, que é uma pessoa maior gabarito, está lá há anos no Congresso, ela falou, a única coisa que eu te proíbo é fazer emenda Pix. Eu falei, emenda Pix? É a emenda que você manda para o município e o município gasta como quiser. Gasta como quer e presta conta quando quiser. Pode gastar inclusive fazendo uma festa, contratando show, porque não há nenhum tipo de regramento. Eu falei, estou fora de emenda Pix. É lógico que isso ia dar problema, como deu problema, nunca mandei uma emenda Pix. Essa, por exemplo, não me afeta. O senhor nunca usou emenda Pix? Nunca, Deus me livre. Segui o conselho de quem é escolar. Quer dizer que há muita suspeição em relação às emendas Pix. Sem dúvida. O senhor sabe muito bem que há muita boataria, especulação que parlamentares estariam envolvidos em retorno de valores destinados a prefeituras através de emenda Pix. Porque não há transparência nas emendas Pix. A prefeitura ela presta conta quando ela quiser e o TCU não sabe nem para onde é que foi e quem mandou a emenda Pix. Está errado. Né? A gente tem que defender a transparência das emendas. Aliás, o parlamentar ele precisa saber se a sua emenda foi alocada corretamente, se foi executada, porque isso tem um retorno político. Ou seja, a emenda Pix é uma aberração. É uma aberração. A emenda Pix é uma aberração e, na minha opinião, isso o presidente Pacheco já deveria ter resolvido há muito tempo. Alguns prefeitos ficaram acostumados à emenda Pix, me pediam, eu sempre falava, isso vai dar problema, não faço emenda Pix. Por que o interesse dos prefeitos? O deputado Hugo Leal também disse isso aqui, eu não faço emenda Pix. Eu também não. Eu não faço em hipótese nenhuma. O prefeito, algumas ações, às vezes... Alguns prefeitos até me pedem, mas eu não faço. Porque algumas ações que o prefeito quer executar não tem a rubrica no orçamento. Por exemplo, o que é um absurdo. Se eu quiser construir um prédio de 9 andares, custa 15 milhões de reais, vamos supor, habitação popular, né? Que a gente precisa muito no país. Sim. Eu não tenho uma rubrica para mandar o recurso para a construção de habitação popular. Sim. Né? Então, eu poderia mandar por emenda Pix, ele constrói e depois ele presta conta. É uma forma de burlar até o próprio orçamento, por uma falha dele, em muitos casos. Então, o prefeito ele prefere, por exemplo... para asfaltar a cidade, porque aí o controle da Caixa Econômica, por onde passaria o dinheiro naturalmente é menor, e
Por quê? Porque a Caixa é muito burocrática. Eu coloquei recursos para asfalto em algumas cidades que vão demorar agora para ser começar a obra. Porque a Caixa ela tem um tempo, um rigor e um tempo diferente do que o do prefeito. Então, muitas vezes o prefeito de boa fé, ele quer emenda PIX sim, porque ele tem uma ação que não está prevista, ele quer executar. Né? Mas algumas foram mandadas, se eu não me engano, para o Rio Grande do Sul, exatamente porque não tinha ação à rubrica. Né? Acho que Marcel Van Hatten mandou algumas para o Rio Grande do Sul. Agora, essa era a regra. Eu acho que isso tinha que ser revisto há muito tempo. Não precisava do STF entrar nisso e uma falha aí sim. Por isso que eu digo... mas houve uma acomodação do Senado, parlamento. O presidente... Enfim... O presidente do Senado, eu não sei todos tinham uma noção de que era uma situação insustentável, indefensável, suspeita, mas ninguém tomava atitude. Até que vem, então, o Supremo intervém e toma uma medida que depois é criticada. O Senado tem deixado lacunas e eu não sei se isso é proposital para que haja essa interferência, porque deixaram o Poder Judiciário interferir no Senado Federal. Né? Você tem um grupo lá de 30 e poucos senadores que se batem com as decisões, mas a verdade é que o presidente do Senado deixou o Poder Judiciário se intrometer, inclusive a ponto de bloquear o orçamento, no caso do Marcos Duval, verba de gabinete, esse recurso que é do Senado Federal, não é do parlamentar. Né? Então, eu acho que ele deixou esse vácuo e na política, né, Ricardo? Não tem vácuo, alguém ocupa o poder. Vamos ao rápido intervalo. O Jogo do Poder volta daqui a pouco, dentro de alguns minutos. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o senador Carlos Portinho, do PL. Senador, o senhor é da CPI, que apura manipulação de resultados. E essa CPI tem trazido muita polêmica, despertado muita suspeição, há muita, digamos, dúvida quanto à lisura do comportamento de determinados atletas, juízes de futebol que manipulam o resultado. Vocês ouviram recentemente o William Rogato, que está foragido, que é apontado como um dos maiores manipuladores de resultado de jogos no Brasil. Ele parece que está em Portugal e tal, e trouxe revelações contundentes, porque ele admitiu a manipulação e disse que, óbvio que ele faz manipulação nas séries de baixo, né? Não é, enfim, nos jogos da Série A, mas de qualquer maneira ele diz que há manipulação para cima também. Como é que o senhor vê essa questão e como se encaminha uma solução de maior transparência e de punição a essas pessoas envolvidas na manipulação de resultados, que está conectada com a questão das bets? Porque você manipula resultado para, na verdade, obter ganhos com apostas em bets. Pois é, o esporte escolheu as apostas e eu acho que foi uma escolha errada. Eu votei contra a lei da bet, havia um interesse muito grande do governo na arrecadação e eu não via exatamente o que está acontecendo, que é a falta de uma estrutura de controle e de fiscalização. Você tem casos explodindo no Brasil em todas as séries, né? O que arranha a imagem do futebol brasileiro, arranha a imagem de atletas, até porque muitos deles são garotos propagandas de bet. Nós queríamos evitar isso na lei. Quando ele faz propaganda da bet, se amanhã aparece o envolvimento da bet em algum tipo de suspeição, a imagem deles está envolvida. Eu quis preservar isso com uma emenda que não foi adiante, evitando a participação de pessoas públicas, de atletas, de ex-jogadores, porque essa associação em algum momento é danosa e a gente está vendo como é danosa, né? Os atletas eles estão no foco hoje da manipulação de resultado, assim como árbitros, e não precisavam disso, né? O governo ele se preocupou muito com a arrecadação e muito pouco com o controle. Você tem hoje um Ministério Público dos Estados, como o de Goiás, fazendo um trabalho brilhante, né? Mas os casos estão... Embora seja... O presidente Lula, numa entrevista na Bahia recentemente, falou, se não chegar a um acordo, não resolver isso, vamos acabar com as bets. Cara, mas você vê a bagunça do governo, né? Porque tudo isso foi falado, foi discutido durante a tramitação do projeto e o governo era o maior interessado. Então ele faz a besteira para agora consertar, né? Para remendar, na verdade. É uma bagunça, porque tem bet que o governo do Rio autoriza, a Loterge autoriza, e não é autorizado nacionalmente. Aí eles dizem que vale a autorização do governo do Rio.
para a exploração nacionalmente, para a operação em nível nacional. É tudo muito confuso. E nós né? aprovamos a lei da BET no início desse ano de 2024 e ela só vai entrar em vigor no ano que vem por uma morosidade do governo. O governo deu, Ricardo, para as BET 1 ano de lucro sem pagar imposto. A verdade é essa. Diziam que 30 milhões de outorga para serem pagas pelas BETs ao governo era pouco, né? Era muito, aliás, e na verdade é muito pouco, porque o lucro de uma BET, o lucro de uma grande BET nesse ano é em torno de 500 milhões e ela vai gastar 30 apenas de outorga. E, na verdade, a gente tem que ir mais fundo, que isso está desgraçando com a família. A gente está vendo pessoas usando dinheiro do Bolsa Família, para jogar. Para jogar, as pessoas buscam o resultado fácil, o dinheiro fácil, né? O sonho de ficar rico. Né? E as BETs vendem esse sonho muito bem e os atletas contribuem com as suas imagens a esse drama, essa tragédia que está acontecendo. Bom, já que aprovaram, o que a gente tem que fazer... O que pode ser feito agora, diante do quadro fático? Está aprovado. E agora? Faz o quê diante dessa bagunça? Do campo de vista do ponto de vista do esporte, né, as federações, especialmente a CBF, que é o maior alvo, hoje o futebol é o maior alvo de manipulação, a gente tem já muitas recomendações para fazer a CBF, posso adiantar algumas, a criação de um canal de denúncia. Ah, o Textor foi para o jornal, abriu a boca, botou a boca no trombone. Que há muita suspeição. Inclusive, ano passado, quando o Botafogo fez uma boa campanha e depois não conseguiu chegar à vitória, ele botou a boca no trombone e disse que havia suspeição. Pela falta de um canal de denúncia. Como diz que denúncia, que a sociedade confia, né? Um disque denúncia do futebol, um canal próprio. A mãe de um atleta que está vendo que ele está manipulando, ela quer denunciar o filho, isso acontece, né? O irmão. O que ela faz? Ela vai se expor? Não, falta um canal de denúncias, falta um contrato de não corrupção que envolva clubes, atletas, árbitros, patrocinadores, aonde pode ser previsto penas de natureza civil indenizatórias na proporção do que é o dano à imagem de um campeonato em que há manipulação. Né? Isso é uma recomendação. As câmeras do VAR, quem assistiu recentemente o jogo entre Flamengo e Corinthians, a marcação de uma linha de impedimento, e a gente vê isso, inclusive na Série A, na hora que você abre a imagem, você aproxima a imagem, se ela não é 4K, você perde o pixel. Se você perde o pixel, não tem como ver se o ombro, o pé, o braço está na frente, é um borrão. Né? O Arrascaeta foi bater um córner, disseram que ele bateu 2 vezes com o pé na bola, anularam um gol. O cara abria a imagem e via um borrão. Ninguém conseguia ver esse tipo. Por quê? Porque as câmeras não são 4K, só tem 2 4K, que são aquelas que ficam na linha do campo, do gol, para dizer se a bola entrou ou não entrou. E essas são da CBF. As câmeras que se valem são câmeras de quem estiver televisionando. Se eu estiver televisionando com uma câmera de mão de festa de criança, é essa câmera que vai lá para o VAR. Não pode. Isso aqui é o futebol brasileiro. Né? Então, tem diversas medidas que a gente pode recomendar o aperto dos protocolos do VAR. O espectador de futebol, o torcedor, ele hoje já não sabe mais quando é que o VAR se mete. E tem uma regra para ele poder interferir. Não é qualquer lance, são lances óbvios. Sim. Aquele que o VAR tem dúvida, ele não deve interferir, ele deve deixar para o árbitro de campo, que vai poder errar ou acertar. Porque senão fica no imaginário popular de que tudo é manipulação. Eu tenho dito que tão ruim quanto a manipulação, né, é a denúncia de manipulação que não é comprovada. E para isso você quer dizer isso, você aplica isso ao que disse o Textor naquela denúncia que depois não conseguiu comprovar, mas ele falou que havia manipulação? A denúncia do Textor, ela trouxe um elemento. Né? A gente já comprovou na CPI que o VAR escolhe as imagens. Aí você vai dizer, lógico que o VAR escolhe as imagens. Sim, mas isso não significa que ele possa suprimir um melhor ângulo. E no caso do Botafogo e Palmeiras, ficou comprovado que havia um ângulo que foi suprimido do árbitro de campo. Se esse ângulo ia ser determinante ou não para o resultado é outra coisa. Mas se a gente deixa essa porta aberta porque não tem um protocolo rígido em que o VAR pode excluir melhores ângulos e não mandar todos, é muito perigoso para o esporte, para o resultado. Né? E o William Rogato, ele traz, muitos quiseram desqualificá-lo, né? Mas ele tem 3 mandados de prisão, ou seja, corrupção no futebol, manipulação, existe, senão ele não estaria foragido. Prisão, existe no mundo.
Né? Então, a partir do momento que existe, a negação é o pior sintoma. E o que a gente vive hoje no futebol brasileiro é a negação. A CBF nega, quem tem os direitos de TV também não quer dar muita luz sobre isso para não prejudicar o produto, e a gente vai negando, enquanto isso o campo é fértil para manipulação. Alguma coisa há, e o William Rogato ele traz elementos disso, e vamos tentar uma delação premiada. Vocês vão tentar a delação premiada e vão tentar se avistar com ele pessoalmente? A ideia era escondido. A ideia era embarcar semana passada para Portugal. Ele tem confiança na CPI, ele tem o desejo de falar, diz que tem provas, que tem um computador com imagem, com foto, com áudio, que ele quer entregar. Mas é lógico, através de uma delação premiada para atenuar a pena dele. Lógico, né? Alguns jornalistas de São Paulo até falaram, não, mas ele foi lá, falou muito, não entregou nada. Calma, ninguém vai entregar de bandeja. Ele mostrou que ele tinha o que dizer. E agora ele vai precisar provar. E para provar, naturalmente, acho que para o bem do esporte nacional, uma delação premiada cabe, e a gente já está conversando com o Ministério da Justiça a respeito, para que a gente possa tomar o depoimento, colher essas provas, porque hoje ele, com 3 mandados de prisão foragido, se a gente vai encontrá-lo lá em Portugal, a gente é que vai ser preso, vai perder o mandato, é prevaricação. Eu tenho que trazer ele. Então, lógico, a única maneira é através de uma delação premiada. Vamos ao rápido intervalo. Hoje, o Jogo do Poder entrevistando o senador Carlos Portinho. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Senador, eu queria falar com o senhor sobre um assunto do qual o senhor foi um dos responsáveis. O senhor foi relator da lei das SAFs, que instituiu as SAFs no Brasil e que, de certa maneira, responde por um avanço no futebol brasileiro, a despeito de alguns casos terem sido mal sucedidos. Que tipo de balanço o senhor faz da implantação da SAF no Brasil e que tipo de correção o senhor julga importante se fazer para aperfeiçoar o projeto? A SAF é a verdadeira transformação do futebol brasileiro, né? O futebol no mundo já é um produto de mercado que recebe muito investimento, né? A gente vê as cifras que circulam no futebol, no Brasil e no mundo, e a gente trouxe com a lei da SAF esse produto, essa oportunidade dos clubes irem ao mercado e captar recursos, sim, e equacionarem as suas dívidas. Primeiro, o balanço é que é muito saudável ver mais de uma centena de clubes que se transformaram em SAF, ver que a grande maioria, ou praticamente todos, têm equacionado os seus passivos, né? Tem se transformado. O Botafogo, meu time, é um outro time, na verdade. O Botafogo hoje está entre os maiores times do Brasil, coisa que não acontecia há muitos anos, né? Pois é, eu tenho muito cuidado sempre em falar isso, porque o resultado esportivo ele é consequência de uma boa gestão, sim, uma gestão responsável. Mas há investimento em jogadores, né? Há investimento mas o Botafogo, ele pula etapas, né? Ele primeiro vem da segunda divisão, uma ascensão meteórica, quase foi campeão da primeira divisão ano passado. E hoje está, né, de novo. E hoje está de novo, o que mostra que foi um projeto que tem sustentabilidade. Sim, sim. Né? Tanto que ele está brigando na Libertadores, ele está brigando no Campeonato Brasileiro. É um outro time, está entre os 3 maiores times do Brasil, coisa que há 8 anos atrás era impensável. E tem pago as suas dívidas. Isso é importante, né? Assim como Curitiba, assim como outros clubes que se transformaram, o Cruzeiro, tem pago. Agora, o Vasco deu errado. O Vasco ele praticamente deu um passo atrás. Ele saiu da SAF. Ele é uma SAF, né? Ele tem lá a participação, clube, né, hoje do investidor que está querendo passar adiante. Parece que quer vender toda a participação de SAF no mundo todo, né? Fora do Brasil, de caixa, enfim. Qualquer negócio privado, Ricardo, você pode ter sucesso ou fracasso. Se você abrir uma padaria, ela pode dar certo ou dar errado. Né? Nós temos 2 exemplos, o Botafogo e o Vasco. Talvez o Vasco, eu não posso fazer esse julgamento, não participo, mas talvez ele não tenha escolhido da melhor forma o seu investidor. O que não significa que ele não possa agora ir ao mercado e trazer. O Bahia, por exemplo, conseguiu um baita investidor, né, internacional. O Botafogo também. Né? Essa seleção do investidor é muito importante, o clube tem que tomar cuidado. Agora, você não pode dizer se o sucesso da SAF
por conta desse caso do Vasco ou não. Lógico que não. Né? Ou se o sucesso da SAF é porque o Botafogo vai ser campeão. Né? Eu espero que seja, é um bom exemplo para a SAF. Mas não é por isso só que ele será campeão. Mas a gestão está bem equacionada, como você falou ainda há pouco. As dívidas estão sendo pagas, ou seja, não é apenas o resultado esportivo. Há outros indicadores que mostram o êxito da operação. Né? E agora a gente vai para uma nova fase, a gente aprovou uma atualização da lei da SAF no Senado, está na Câmara dos Deputados. Muda o que, senador? Principalmente a gente quase que desenha para alguns juízes do trabalho para eles entenderem que é preciso dar o tempo da SAF pagar as dívidas do clube. A SAF não responde pelas dívidas trabalhistas, né? Ela, durante o período de 4 mais 6 anos, ela não, de 10 anos no total, ela não responde pela dívida do clube. Ao contrário, ela gera receitas que alimentam o clube para pagar as suas dívidas. Essa é a lógica e alguns juízes não entenderam, principalmente juízes do trabalho, e a gente está vendo que a lógica está correta quando a gente vê que esses clubes se transformaram em SAF, os clubes originais estão conseguindo pagar no tempo a sua dívida, e é preciso dar esse tempo para que novas receitas, resultados esportivos, né, permitam que a SAF tenha sucesso e parte desse sucesso seja distribuído ao clube e ele honre com as suas dívidas. Agora, na minha opinião... O Senado já aprovou essa mudança? Já aprovou no Senado. Claro. Agora já está na Câmara dos Deputados e ela traz uma outra... A partir dessa mudança, então, o juiz trabalhista não poderá, digamos, não, ele já não pode. Ele já não pode. Mas há decisões que contrariam isso. E os tribunais trabalhistas, o próprio TST já começa a reverter essas decisões. Mas para não afastar o investidor, para que não crie um ambiente de insegurança que, infelizmente, essas decisões isoladas geram, a gente está quase que praticamente desenhando na lei da SAF. Agora, a principal, na minha opinião, alteração é que vai permitir, na minha opinião, viabilizar as ligas. A gente sabe que hoje no futebol tem 2 ligas que cada uma tem um grupo de clubes e elas não conseguem se unificar. Uma das razões é pela natureza jurídica, o formato jurídico delas são diferentes. Uma é um condomínio, a outra é uma gestora de propriedades. O que a gente está trazendo na atualização da lei da SAF é a possibilidade das ligas serem SAF, Sociedade Anônima, e com isso ter um regime especial de tributação e ter um formato jurídico próprio. Teria investimento também nas podendo ligas? Receber investimento, porque eu acho que esse é o grande ganho. A SAF ela abre o mercado para o investimento, para o investidor, né, trazer recursos para o futebol brasileiro. Isso já está acontecendo, são divisas que entram no país, fortalecendo os clubes que geram muitos empregos e que é a nossa maior diversão. Senador, nós estamos encerrando o programa, eu queria falar um pouco da sua trajetória, dos seus planos políticos para o futuro. O seu nome é ventilado sempre para alguma coisa a mais. O senhor está no mandato, tem eleição para o Senado daqui a 2 anos, o senhor vai disputar a reeleição, ou vai disputar a deputado federal, se vai disputar a reeleição, como é que fica isso no PL? Está pacificado, o governador Cláudio Castro não é candidato mesmo ao Senado, enfim, como é que vai ser isso? O que o senhor pretende em 26? Eu me posicionei em 24 à prefeitura, respeitei a decisão do presidente Bolsonaro, estive de corpo e alma dentro da campanha do nosso deputado federal Ramage, à Prefeitura do Rio. Eu sou de partido, sou de grupo e em 2026 eu venho ao Senado. Eu estou já como líder do PL há 3 anos, indo para o 4º ano do Senado Federal. Não é uma eleição mais difícil do que a eleição para deputado? Toda eleição é difícil. Eu acho que de todas a mais difícil é para vereador, porque toda esquina tem um vereador. Essa eu corro. Mas a eleição para o Senado, como toda, para deputado, para qualquer majoritária, é uma eleição difícil. Mas sabe, Ricardo, eu estou já há 4 anos... Ficou mais fácil agora, porque o governador Cláudio Castro, que especulava a possibilidade de se candidatar ao Senado, disse que não é mais candidato, que vai ficar até o final. Então não vai ter nem disputa, né? Não sei, isso não existe. Na eleição passada com o senador Harold de Oliveira, a esquerda tinha 3 ou 4 candidatos, a direita tinha 3 ou 4 candidatos e a gente foi eleito no 2º voto. O senhor quer brigar pelo 2º voto, já que o primeiro voto é do senador Flávio. O primeiro é do Flávio e eu não abro mão, é o meu primeiro voto. Mas, na verdade, eu estou como líder do PL há 3, 4 anos, aumentei a bancada de 3 senadores para 15, fui líder do governo Bolsonaro. Entre os últimos 4 anos, estou entre os 10 melhores parlamentares do Brasil pelo ranking dos políticos, liderando esse ano e acho que eu posso representar por mais 4 anos o Rio de Janeiro. Muito obrigado, senador
Carlos Portinho. Foi um prazer recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 10h40. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.